Olá, gente! Hoje, aproveitando a nossa maravilhosa lua nova, 27 de 5 de 2025, para quem me conhece sabe que eu adoro astrologia. Lua nova são planos novos, projetos novos, né? E dentro dessa energia maravilhosa de renovação, eu senti o desejo ardente de compartilhar com vocês um pouquinho da minha reprogramação. Um pouquinho não, vou compartilhar toda a reprogramação. Hoje vou gravar apenas o detox. Foi a primeira semana. Depois eu vou gravando os vídeos dos demais ciclos. Antes de tudo, toda a minha gratidão à minha mestra Elaine Orives, responsável pela minha transformação, responsável pela minha cura das dores que eu tinha no estômago, responsável pelo ser humano que me tornei hoje. Mestra, te amo de coração. Desejo todo sucesso para ti. Que tu cresça sempre. Tudo que tu recebe hoje, minha mestra amada, é tua plantação e a gente sabe. E eu espero que cada vez mais tu receba muito mais. É a minha alegria que vai para ti. Te amo, mestra. Gente, lembro-me que 2 dias antes de eu começar o programa, eu comecei o programa dia 8, eu comprei. Meu primeiro dia foi dia 9. Eu lembro que 2 dias antes, eu parei no convênio médico, com fortes dores no estômago. Essas dores, elas ocorriam quase que diariamente. Dores que me botavam de joelho. Eu não sabia mais o que fazer, já tinha tirado a vesícula, já tinha tomado remédio. Essas dores foram tão fortes que elas me causaram uma isquemia, que eu tenho comprovada no eletrocardiograma, em 2012. E essas dores eram terríveis, terríveis, terríveis. E eu não sabia o que fazer mais. Eram muito fortes. E elas eram de fundo emocional. Olha só. O que acontece? Quando eu vim do convênio, eu tive a nítida sensação. Eu tenho que fazer, eu não tenho escolha. Eu vou fazer. E fui lá e comprei o programa dia 8. Encarei. Não era barato na época, encarei, botei a cara, e ainda não é barato, né? Botei a cara para bater. Não contei para ninguém, para que ninguém viesse me falar nada. E comecei a fazer o programa dia 9. Eu vou fazer hoje a releitura do diário que a gente tem da Planner, onde a gente registra o dia a dia, para que vocês entendam como foi do 1º ao 7º dia e os resultados. E vou explicando para vocês algumas questões. Bom, dia 9 de 8 de 2022. Feliz por conseguir comprar o programa. Fiz a técnica detox o dia inteiro, até me sentir bem. Eu lembro-me que a mestra falava durante as aulas que se você não se sentir bem, se quiser fazer o dia inteiro, faça. Quando você ouve a técnica a primeira vez, isso não vai dar certo. Isso não vai. Que a gente tem aquela incredulidade, que na realidade, essa incredulidade, ela vem do nosso cérebro, que está lutando para não mudar de estado. Não mudar de estado de frequência. Tá? Antes de tudo, vou explicar frequência vibracional, tabela de Hawkins. O Dr. David Hawkins, ele mediu a frequência das emoções humanas por Hertz. Por isso, técnica Hertz. E essa frequência, ela vem desde a vergonha e vai até a iluminação. E ela tem uma numeração de Hertz. E a gente faz a medição com a hertztesia, que é a medição com pêndulo, para ver em que frequência está a nossa vibração. Mas isso é outro assunto para mais lá adiante. Eu lembro-me que ela falou, faz o dia inteiro.
tá te sentindo bem? Faz. E eu lembro-me que assim, ó, o primeiro dia eu não conseguia sentir. E eu fiz mesmo assim, eu apenas fiz. Assim como quando você vai no médico, ele manda tomar um remédio. Eu tomei o remédio. Eu me apeguei com tanta força nessa reprogramação, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais a briga. Eu brigava demais. Eu discutia demais. Tudo era motivo de raiva. Tudo era motivo de ódio. As dores, então, eram intensas. Eu me lembro que eu ia montar celular na minha assistência. Eu quebrava a tela. Teve vezes de eu pagar para trabalhar para o cliente. Eu quebrava 2, 3 telas do mesmo aparelho. Então eu estava pagando para trabalhar. Porque o descontrole emocional estava no nível hard. Não tinha mais o que fazer. Era aquilo ali ou se jogar dentro de uma caixa de remédios, esperar conseguir um psicólogo, lutar. E ali eu me joguei de cabeça e entendi que eu podia, que se eu tivesse fé, se eu tivesse força de vontade, foco, eu sairia, eu conseguiria transformar aquilo ali. Porque eu já vinha consumindo o conteúdo da mestra e eu já tinha visto vários casos. E ali eu botei minha cabeça e vou atrás. Então eu fiz o dia inteiro essa técnica. Primeiro dia eu só fiquei em fazer essa técnica. Até porque na Planner tem aquele... Tem alguns pilares, e um dos pilares que eu amo, ainda vou fazer um quadro para eu colocar na parede aqui. Primeiro, eu. Segundo, eu estou bem. Terceiro, eu ajudo alguém. Eu era aquela pessoa que ajudava todo mundo, que estava toda hora ajudando. Eu era boa? Não, gente. Era validação. Era a necessidade de me validar. Eu era aquela pessoa que onde eu chegava, o que era meu chegava primeiro, depois chegava eu. E isso levava àquele estado de vitimismo, porque eu ajudava as pessoas, mas como eu não estava curada, qualquer coisa que me falava eu me estourava. E aí as pessoas me xingavam e aquilo já era motivo para mim churumingar e dizer: ai, eu ajudo e as pessoas, ai, e as pessoas não me ajudam, ai, as pessoas são ingratas, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Então eu entrava num estado de vitimismo. E isso muitas vezes bloqueava as coisas boas de acontecerem na minha vida, né? Que o estado de vítima bloqueia. Reclamação, mais motivos para reclamar. É o que o universo te devolve. É sério. Então, esse primeiro dia eu me lembro que eu foquei demais em fazer essa detox. E eu fiz o dia inteiro. Eu fiz a minha anamnese, mandei. Eu fiz a técnica, fiz as leituras e fiz a aula que ela dava no programa. Ela ainda dá, tá? Esse programa ainda tá ativo. Tá bom, meus amores? Segundo dia. Ou seja, o primeiro dia eu foquei em mim, né? Também tava mal. Tava muito mal. Tinha que focar em mim, né? Não podia focar nos outros. Dia 10/8. Muito feliz. A vida flui muito. Tive bons pensamentos. Procurei fazer o que me deixava feliz para agradar minha criança. Ajudei 2 pessoas falando do programa. Gente, nesse segundo dia que eu vou te explicar uma coisa. Muito feliz. A vida flui muito. Quando estamos num estado de consciência muito baixo, atraímos aquela frequência. Era o que ocorria comigo. Muita reclamação, mais motivo de reclamar. A técnica Hertz, ela tem a capacidade de elevar a minha frequência, a tua frequência, a nossa frequência. Ela tem a capacidade de elevar a tua frequência. E quando elevamos nossa frequência, atraímos a frequência que estamos. Primeiro dia, só técnica. Segundo dia, muito feliz, as coisas fluem bem. Já era um sinal de melhora. Quando a gente fala que a técnica Hertz tem esse poder, ela tem esse poder.
relendo a planner aqui, eu vejo, ela tem esse poder mesmo, ela te transforma. Graças a Deus que eu me formei como terapeuta Hertz. Hoje eu faço isso para as pessoas e amo ajudar. Tive bons pensamentos. O que seriam os bons pensamentos? Gente, eu elevei a frequência. Frequência elevada, os pensamentos melhoram. A negatividade diminui, porque o nível de frequência subiu. Então diminuiu a negatividade. Procurei fazer só o que me deixava feliz para agradar minha criança. A criança interior. A criança interior, ela habita no nosso inconsciente, lá no cérebro reptiliano, o cérebro onde tem as pré-programações, a tua carga genética que você traz de pai e mãe, história. Isso é um outro vídeo que eu vou fazer explicando muito bem, minuciosamente, para vocês entenderem. Tudo aquilo que minha mãe passou na gestação. Se você tem um inconsciente da gestação, se você não sabe. Porque o que a minha mãe pensa, desce para a corrente sanguínea, vai para o cordão umbilical. Eu recebo toda a desregulação que ela está naquele momento. Como é importante cuidar da gravidez, mãezinhas grávidas cuidem a gravidez, paizinhos cuidem, protejam as grávidas, família, tentem não estressar as grávidas. Gravidez não é doença, gente, mas o ser que está lá dentro está recebendo tudo aquilo que a mãezinha recebe, tá? Seria bom que as mãezinhas tivessem terapeutas, seria uma maravilha, com certeza. Então a criança interior, ela tá lá no inconsciente. Se essa criança tá ferida, ela tá lá no cérebro reptiliano, todo esse sentimento. É onde a gente tem os gatilhos, os traumas, as dores. Sabe aquela pessoa que você tá conversando e de repente do nada ela te agride? Você não sabe o que você fez, mas ela sentiu o gatilho de algo que a gente falou. É culpa nossa? Não, nem culpa dela. A gente também não adivinha os gatilhos que as pessoas têm. Mas quando você entende alguns assuntos, você começa a modificar tudo isso. E ter um pouquinho mais de cuidado, amor com o teu próximo. Tá? Então eu comecei a agradar minha criança interior. O que agradava a minha criança interior? Ficar feliz. Ficar feliz. Uma nuvenzinha começou a se dissipar e eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. A minha criança, ela estava triste. Ela estava acuada, ela estava triste. Comecei a agradar ela. Terceiro dia, 11/8/2022. Fiz a técnica. Tive comportamento errado. Não havia lido toda a planner. Acabei cometendo julgamento alheio. Ai! Me senti mal em haver feito julgamento. Tive falha no financeiro. Essa questão do julgamento, gente, partindo de um princípio básico. Você já ouviu o termo todos somos um? Pois é. Eu vou te explicar por que desse termo todos somos um. A mestra sempre falava pra gente assim: imaginem que Deus é o oceano. A onda bate e respinga microgotas. Quando as microgotas se juntam, elas voltam a ser o oceano. Cada microgota habita dentro de mim e dentro de você. Aquilo que chamamos de centelha divina. Quando analisamos, não importa a etnia, a raça, nada, somos feitos da mesma matéria. Nossa matéria, quando a chamada centelha divina sai, ela se desmancha. Ou seja, o que une nossa
matéria para estar em pé, para falar, para viver experiências humanas, é a centelha divina. E a centelha divina vem do Criador de tudo que é, da fonte criadora, Deus, a divindade que você queira chamar. Quando entendemos que dentro de nós habita uma centelha divina, significa que quando eu julgo meu irmão, eu estou me julgando. Quando eu agrido meu irmão, eu estou agredindo. E quando eu falo em irmão, não estou falando em laço sanguíneo não, gente. Não estou falando em laço sanguíneo. Estou falando no meu próximo. Meu filho, minha filha, meu marido, meu vizinho, a pessoa que passa por mim na rua. Que ela pode estar no estado que ela tiver. Dentro dela habita uma centelha divina. Isso é algo muito sério. Isso é algo que, quando a gente tem a consciência, a gente muda a nossa visão. Tá? Nesse dia eu havia cometido este erro de julgamento. E eu me lembro que eu me senti muito mal. Mas eu não vou nem me apegar nessa questão de ter cometido. Eu vou focar numa questão agora. Gente, olha a expansão de consciência no terceiro dia. Estamos falando do terceiro dia do programa. Eu já estou entendendo que é errado julgar. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você começar a ter o conhecimento, a expansão de consciência, o entendimento de que aquilo é errado. Ali eu comecei a ter a primeira notificação, a aceitação do meu erro. E eu só mudo o que eu aceito. Durante muito tempo eu botava stories, eu botava status. A mudança passa pela aceitação, não há mudança sem aceitação. Porque eu só transformo aquilo que eu aceito, aquilo que eu rejeito. Não existe para mim. Então, se eu não consigo reconhecer o erro, eu não tenho aceitação de que eu cometo esse erro, eu não tenho como transformá-lo. Ele vai continuar lá. Porque ele, para mim, não existe. Nesse momento aqui que eu interpretei que o julgamento me fez mal, a minha expansão de consciência já estava em caminho. Eu já estava começando a entender que o próximo era um pedaço de mim e eu não poderia ter feito. Por isso eu me senti mal. Quarto dia. Vamos nós. 12/8/1922. 1922. Não vi. Pode ser, não sei. 12/8/22. Fiz limpeza. Descobri que era uma pessoa raivosa. Fiquei triste, com vergonha de mim. Passei me limpando. Fiz técnica para aliviar a angústia. Durante a técnica, comecei a sentir minha criança mais forte. Agora nós vamos começar a entender e ver o poder dessa técnica. Gente, estamos falando do quarto dia. Quatro dias. No quarto dia, fiz a limpeza, era a técnica. Descobri que era uma pessoa raivosa. No programa, durante alguns momentos, durante alguns procedimentos, a gente tem algumas técnicas que a gente pode usar. Eu me lembro que eu fiz, quando eu descobri que eu era uma criança raivosa, que eu era uma pessoa raivosa e fiquei com muita vergonha, foi durante uma técnica. Eu me lembro que eu tenho gravado numa rede social a mansão do inconsciente, que eu costumo falar. Foi uma técnica que eu fiz, que eu fui para trás. Mas eu não passei do chale verde.
aquele chale verde. Meu Deus. Agora vocês vão entender. Durante uma técnica, eu me lembro que eu descia ao inconsciente gestacional de quando eu estava na barriga da minha mãe. Isso é muito forte. Porque você acha que você não tem recordações de lá. Sinto em avisar, tem recordações. Por isso o nenenzinho conhece a voz do pai e da mãe depois que sai da barriga. Quando o pai conversa com a criança. Você tem memória, sim. Tá? Por isso que eu peço, cuidem as grávidas, gente, por favor. Cuidem as grávidas. Eu passei na pele. Eu sei o que é isso. E quem não entendeu, e um dia entender, vai saber que muitas dores que carregamos hoje vêm do período gestacional. E do pouco conhecimento que nossos ricos pais tinham, por isso são tão perdoados. Tinham as mesmas dores que eu tenho hoje, meu pai sentiu, minha mãe sentiu, as mesmas angústias, os mesmos medos. Eles sentiram também. Então, eu me lembro que eu fui, durante a técnica, eu fui até o ventre de minha mãe. E eu me lembro que durante a técnica, era uma técnica específica, eu senti a minha mãe, eu cheguei a sentir dentro do líquido, é uma sensação, é maravilhoso quando você consegue se entregar para a técnica e você você desce ao teu inconsciente. Eu me lembro que eu me sentia dentro do útero da minha mãe durante a técnica. É inexplicável, mas acontece. E eu lembro-me de sentir a minha mãe alisando a barriga e dizendo, meu menino. Antigamente as mulheres casavam com os maridos. Eu tenho 46, tá, gente? Minha mãe era 1945. Eu me lembro que as mulheres casavam, na maioria das vezes, para ter alguém que lhe sustentasse. Para ter alguém que lhe desse sustento. E os homens tinham aquele desejo de ter o filho homem. Minha mãe não teve filho homem. Minha mãe teve 2 meninas e o terceiro era eu. E o que eu vou dizer, né? Chale verde, Alexandre. Tá aí. E minha mãe alisava a barriga. Chamava de menino. E eu lembro-me que durante a técnica, quando eu ouvia isso, eu tinha uma revolta. Eu chegava a sentir que a minha carne, ela se apertava, ela contraía. Eu sentia uma dor tão profunda. Mas ela não sabia. Entendeu? E quando eu nasci, eu me lembro que muitas vezes ela falava pra mim a tristeza dela de eu ter nascido menina. O meu guri rachou, que nem ela dizia, que o médico falava pra ela, mãe, teu menininho rachou. Não é um menininho, é uma menininha. E acho que isso foi a angústia da minha mãe. Deve ter sido uma dor muito forte para ela. Ela esperava aquele filho homem para agradar meu pai. E era um outro tempo, né, gente? Era outra mentalidade, a gente tem que entender. E não dá para fazer emissão de julgamento. Eram outros tempos, diferente dos nossos, né? E ali, naquele momento da técnica, eu fui voltando. Porque eu entendi a raiz da minha raiva. A raiz da minha raiva. E aquela raiva, quando você tá vibrando em raiva, raiva atrai mais motivo de raiva. Aí você é uma pessoa brigona e você não sabe por quê. Porque o motivo da briga é da raiva depois, né? O teu inconsciente pré-programado, ele vai buscar aquilo que tá lá. Raiva, chama briga, chama discussão. Para sentir de novo, raiva. Ou seja, um ciclo.
E eu me lembro que eu senti vergonha quando eu voltei da técnica. Eu digo, nossa, eu julgava as pessoas, eu achava que todo mundo era mal comigo. E na realidade, muitas vezes era eu que estava provocando aquilo ali. Na realidade, ai, meu Deus. Era óbvio que era eu que estava provocando, porque estava no meu campo vibracional aquilo muito predominante, muito forte. Aí eu comecei a analisar com todo o material que eu tinha, qual eram as radiações de raiva. Competitividade. Eu era atleta, eu tinha que ganhar. Eu alimentava aquela raiva de diversas formas. Eu alimentava aquela raiva quando eu ia jogar. Eu alimentava aquela raiva quando eu andava de bicicleta, milhão, no bairro Boa Vista, em Sapucaia. E a minha madrinha gritava, por favor, minha filha. E eu fazia a curvinha assim no chão batido e vinha um ônibus sempre ali. E eu inconscientemente era a minha raiva que estava agindo ali. Hoje eu entendo. Naquela época eu não tinha essa consciência. Então hoje eu entendo e observo melhor a mim e aos meus irmãos. Passei limpando, fiz a técnica para angústia. Quando eu reconheci aquela dor, eu aceitei ela. Eu visitei aquela raiva e eu ressignifiquei ela, entendendo que eu não tinha outra forma, eu não tinha outra consciência. Então era óbvio que ia ressoar. Fiz técnica para limpeza, porque já estava entendendo que aquela técnica fazia realmente uma diferença. E estava fazendo. Até porque não tive mais dores no estômago. Estava sendo feita a regulação hormonal, neurotransmissores, sinápsias começaram a se organizar. Então, aquela descarga de cortisol no meu fígado parou. Parou de sobrecarregar. Aquela química de cortisol parou de sobrecarregar meu fígado. Porque o cortisol ele é gerado no estresse, pelas suprarrenais. O que acontece? Aquela química, nosso fígado, ele é o que filtra toda a química, né? Metaboliza. Passava por lá. Por isso as dores eram terríveis. Terríveis. Nada mais era que a regulação da minha raiva. Era meu corpo, quando dizem assim, o corpo fala. Meu corpo não falava mais, meu corpo gritava pedindo socorro. Meu corpo estava gritando pedindo socorro. Vai estragar a nave, tu não vai ter mais onde ficar aqui, Elisete. Conserta isso. Durante a técnica, comecei a sentir minha criança mais forte. Por que a minha criança estava mais forte? Porque eu visitei lá atrás, olhei para a situação, entendi que naquele momento eu não tinha outra consciência, me auto-perdoei e disse para essa criança que estava tudo bem. Então essa criança se sentiu fortalecida. Quando você ressignifica uma questão do passado, você fortalece. Ela não vai mais te doer. Por isso a importância da reprogramação. Vamos para o 5º dia. Tem que ser rápido para o vídeo não ficar muito longo. 5º dia. Como é que eu estava me sentindo? Alegre. Poderoso. Que eu já estava começando a entender. Minha consciência estava expandindo. Dia 13/8/2022. Evitei tudo que pudesse me levar a fazer as atitudes que me deixavam triste. Alinhei meus pensamentos e ações. Mais um dia senti minha criança. Hoje, ela pula e ri durante a técnica Hertz. Gente, aqui nós estamos falando de 5 dias, menos de uma semana. Eu passei pelo estágio eu limpei. Eu comecei a enxergar os meus erros.
eu comecei a enxergar a raiz da dor, a raiz do que causava aquilo tudo. Aqui no 5º dia, eu já estava entendendo a importância de evitar tudo aquilo que pudesse me levar ao erro. Eu já estava com a consciência de me autorregular. 5º dia de técnica Hertz. 5º dia de ciclo detox. Gente, eu já estava entendendo. E eu começava já a alinhar. Porque ao mesmo tempo que a gente recebe as técnicas, no programa a gente recebia também os vídeos com as explicações. Aquilo que a gente precisava mudar na vida. Então, é muito forte. Não tem como tu não mudar quando tu passa por conhecimento, quando você tem uma técnica que te alinha, você transforma a sua vida. Então, aqui eu já estava, 5º dia eu já estava entendendo alguma coisa, gatinhando e tentando me alinhar com as minhas ações. Evitando o que pudesse me fazer raiva e alinhando as minhas ações. E toda vez que eu fazia a técnica Hertz, eu sentia a minha criança interior. E eu me lembro que aqui, como eu botei ela pula e ri. Eu lembro-me até hoje, a primeira vez que eu encontrei minha criança interior em uma técnica guiada, que foi pela psicopedagoga Isabel, aqui de Esteio. Eu lembro-me que quando eu vi minha criança e ela veio conversar comigo, ela chorava muito. A minha criança, ela chorava, às vezes ainda engasga. Ela chorava. Engasga de lembrar que eu passei, gente, eu sobrevivi, eu consegui. Isso é maravilhoso. Eu me lembro que a minha criança chorava. E ela olhava para mim nos meus olhos e ela dizia: tu me prometeu que a gente ia ser feliz. Tu me prometeu que a gente ia ser feliz. E aquilo mexeu comigo. Foi quando eu comecei a botar em jogo que eu não sorria. Quantos momentos de felicidade eu tinha? Ali começou a dar a primeira virada. Até chegar aqui. Então, durante a técnica, eu já estava com consciência do que era errado. A minha consciência estava se expandindo. E essa criança começou a ficar feliz. Começou a sair o peso da culpa. Eu entendi que aquela raiva não era minha, aquela raiva eu recebi. E eu tinha o poder de controlá-la, eu tinha o poder de regulá-la. Isso começou a fazer com que minha criança se sentisse feliz. Olha só, protegida. Vamos para o 6º dia de técnica Hertz. Detox. 14/8/2022. Hoje só li a planner. Mas, pelo que li, fiz bem meu dever. Começou a me dar orgulho, já comecei a me sentir bem. Já comecei a não me autocondenar. Comecei já a entender que eu estava no caminho. E eu estava certa, era para continuar. O ódio. O dia foi maravilhoso. Estou fazendo a prática da gratidão. Sou grata por tudo que acontece comigo. Gente, estamos falando de 6º dia. 6º dia de técnica. Olha a mudança. Eu já entendi meu erro, eu já consertei meu erro, eu já entendi, eu já tive a consciência. Eu já visitei o meu passado. Eu já ressignifiquei, eu já entendi que aquele ódio todo que eu sentia era lá de trás e também não era culpa nem de quem me criou. Porque eles não tinham isso, eles não tinham acesso a isso. Se eles tivessem, seriam diferentes. Porque essa técnica é atemporal, ela pega desde a criança até o idoso. O dia foi maravilhoso, fazendo técnica de gratidão. Quando você aceita, você conserta,
Quando você conserta, você transforma. Quando você transforma, a vida muda. Quando a vida muda, você agradece. Aqui eu me lembro que na técnica dizia: passa a mão nos teus sofás, agradece tudo que tem dentro de casa. Olha a tua família, agradece. E eu comecei a sentir gratidão, o inverso de ingratidão. Gente, quando a gente só reclama, é o inverso de gratidão. A gente está sendo ingrato. Imagina você reclamar que dia ruim. A fonte criadora criou tudo isso. Você está sendo ingrato. Ingrato com a tua essência. Você é centelha divina. Habitando em um corpo carnal. Você é centelha divina. Você é parte do Criador. O Criador que é puro amor. A tua vibração não é raiva. É amor. A vibração que te trouxe aqui é amor, não é raiva, gente. E aqui você já tá com a consciência de agradecer. Porque só tem duas veias. Ou você agradece ou você é ingrato. Tudo aquilo que eu reclamo eu sou ingrato. Ingrato com quem? Com a fonte criadora, com Deus. É muito forte isso. Aqui eu já estava fazendo gratidão. Eu já estava aprendendo a agradecer por o que estava acontecendo. É bem legal isso. Reler isso aqui é maravilhoso. 7º dia, dia 15 de agosto de 2022. Hoje encerra meu detox. Acordei com meu filho me chamando, pois havia uma borboleta voando ao redor da lâmpada do meu quarto. Gente, vou segurar aqui. Vou explicar uma coisa, que olhando isso aqui agora dá vontade até de chorar. A gente que estuda isso, a gente conhece o arquétipos. E o arquétipo da borboleta é o arquétipo da transformação. E eu me lembro, tá registrado, a turma do Holo 10 dessa data. Me desculpa, gente, porque é bem forte. Quase todos vimos essa borboleta nos quartos ou em algum lugar da casa. Foi marca padrão do detox de 2000, do curso 10. Foi essa borboleta. Eu me lembro que a gente, no grupo que a gente tinha no Face, todo mundo colocou: hoje eu vi uma borboleta, hoje eu vi uma borboleta. Gente, a borboleta tava aqui, a borboleta tava ali. A borboleta aparecia em locais que a gente não esperava. Meu quarto tava fechado, gente, eu dormi. Eu não sei que hora aquela borboleta entrou lá dentro. Mas ele é o arquétipo de transformação. Eu me lembro que isso foi muito forte. Quem vê esse vídeo e for da minha turma de Holo 10 deve lembrar. A borboleta que apareceu para muita gente, simbolizando transformação, arquétipo de transformação. Reler isso aqui tá mexendo muita coisa, com certeza. E eu me lembro que meu filho me acordou para me dizer dessa borboleta. Essa lâmpada ficou em cima da minha cama, tá? Já vou avisar. Onde é que tava essa borboleta? É muito lindo. Ainda registrei aqui. A lâmpada do meu quarto em cima da minha cama. São 6 horas da manhã. Incrível, que resposta. 18 horas. Descobri que falta o Detox-U, que era a última técnica que tinha que ser feita. Ela era feita uma única vez, porque ela é uma técnica que lida com ancestralidade.
Observação. Fiz a detox e foi mágico. Aqui, a história é mais pesada. Experiência com a detox e visitei. Gente, por favor, não se assustem. Eu já vou explicar. Visitei o final da minha vida passada. O lago onde sempre sonhava. Muito triste. Senti o lodo daquele lago. Não preciso falar mais nada. Lembrei do corte no olho. E que isso era para chamar a atenção da minha mãe. Lembrei da primeira crise estomacal após um trauma causado por uma briga do meu pai com um vizinho. Entendi meu ganho secundário relacionado à doença. Entendi porque quando ficava só, passava rápido, e quando uma determinada pessoa estava perto de mim, a dor ficava mais forte. 7º dia da detox. Quando foi falado, gente, o ciclo 0 é uma limpeza no pré-consciente. Tu não faz ideia que tu vai mexer nisso aqui. Tu vai mexer na caixinha de Pandora, onde dói pra caramba. Onde dói. Uma dor insuportável. Vou explicar parágrafo por parágrafo daqui. Visitei o final da minha vida. Primeiro parágrafo que eu li. Gente, desde muito pequena eu tinha um sonho recorrente. Um sonho recorrente. Eu sonhava que eu caminhava numa estrada de chão batido. Esse sonho era seguido desse sonho tava. E que tinha uma cerca de arame farpado. E tinham flores de camará laranja. E eu me lembro que eu pegava essas flores de camará na mão. E eu sempre olhava para o lado, tinha um lago. E eu nunca conseguia cruzar uma determinada parte daquela rua. Eu não conseguia ultrapassar. Acho que se eu cruzasse por esse lugar, reconheceria. Porque esse sonho me acompanhou anos e anos. Eu sonhava este sonho. Sempre igual. Sempre igual. Ali eu relato, né? Que durante a técnica eu não estava dormindo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Eu estava acordada. Isso que foi mais forte. Eu estava acordada durante a técnica. Depois que eu fui ao ventre da minha mãe, eu me lembro que é como se apagasse uma luz e viesse a imagem do sonho na minha mente novamente. Como se eu estivesse sonhando. E eu me lembro que eu ia até esse lago. Tinha um homem lá, no meio da estrada. E eu me lembro que, como flashes, daqui a pouco eu tava no meio do lago. E eu senti a água nos pés. Gente, eu tava no meu quarto, tava de chinelinho de lã. Eu senti a água, o lodo no meu pé. E o que me trouxe muito rápido daquilo ali de volta foi o gosto do barro na garganta. Eu não preciso falar mais nada. Nunca mais eu tive esse sonho na vida. Nunca mais eu tive esse sonho na vida. Tá? Ali eu entendi muitas coisas que aconteciam. A minha fobia a lugares apertados. O desespero que eu tinha quando alguém fechava uma porta. A
dor que eu sentia quando meus filhos chamavam mãe, mãe, mãe 3 vezes, aquilo estourava um gatilho terrível, terrível. Eu entrava em pânico. Hoje eu entendo. E foi pro crescimento e tudo bem. Nunca mais eu sonhei esse sonho. Graças a Deus. A mãe que você nem vai chorar. Quando a gente relê a nossa história, gente, é que nem quando você faz a carta pro futuro e você vai ler de novo. Caracas, é muito forte. Você rever todos os passos que você deu pra chegar onde você chegou. Vambora, temos que terminar isso aqui. Lembrei-me no corte do olho, gente. Deixa eu ver se eu acho. Ah, não é essa aqui, é essa aqui. Essa cicatriz. Essa cicatriz aqui, eu era pequenininha, eu me pendurei. Segundo a minha mãe me conta, né? Me contava. Eu me pendurei na mesinha da TV e abri. A TV veio por cima e a mesinha pegou aqui. Gente, como é que não furou meu olho? Eu lembrei do corte. Eu entendi que eu tava tentando chamar a atenção da minha mãe. Provavelmente estava tendo alguma crise em casa. A pessoa que agrada todo mundo para chamar a atenção. Gente, a gente vai em lugares que a gente não imagina com isso aqui, cara. É muito louco. Ali eu entendi a minha necessidade de chamar a atenção. De brilhar a estrelinha. Hoje, às vezes, eu reluto muito quando as pessoas me falam assim, pá, tu faz isso, tu faz aquilo. Cara, eu tenho uma necessidade, às vezes, até errada de dizer que não, que eu não aceito. Por mais que eu saiba que eu faço aquilo, eu não aceito. Pra não deixar isso aqui acontecer de novo. Tem que chamar a atenção. Não quero. Lembrei-me da minha primeira crise estomacal. A primeira vez que eu tive essa dor, que eu lembro que eu parei no hospital, depois não podia mais ver a agulha. Porque a enfermeira foi furar e não conseguia, eu via a agulha, eu desmaiava. Chegava às vezes, no ouvido e eu, fui. Não chegava a desmaiar, mas eu ia, baixava a pressão e eu voltava. Lembrei da primeira crise estomacal, que foi uma briga de vizinhos. Ai, gente, protege as crianças de ver coisa que não é pra ver, pelo amor de Deus. Olha aí. E ali eu creio que começou o estágio de relacionamentos abusivos na minha vida. Porque eu já trazia as dores que minha mãe teve em relação ao meu pai, que isso é assunto para outro dia. E meu pai não teve reação, meu pai ficou dentro de casa. E eu creio que ali surgiu aquela sensação de insegurança. A falta da segurança paterna. Ali teve uma desregulação. Que era culpa do pai? Não. Na realidade ele estava certo. Na realidade ele estava certo. Eu é que estava com a raiva desregulada e achava que o pai tinha que avançar. E aquilo acabou estourando o quê? Cortisol, fígado, dores. Que depois vai lá pro intestino e a gente não precisa dizer o que acontece, né? Tá? Ali eu revi a cena e entendi o que estava acontecendo. E entendi o porquê que a aproximação do meu ex-marido de mim durante as crises deixavam elas mais fortes. Era a revolta que eu tinha. Ativava aquela raiva. Por que tu não foi lá brigar? E quando eu estava sozinha, elas passavam com muito gelo em cima da barriga. Eu pegava pedaços, potes de gelo e jogava em cima da barriga para aliviar a dor. Sonrisal não melhorava, leite de magnésio não melhorava, Luftal não melhorava, nada melhorava. Só melhorava quando eu me acalmava.
que o cortisol baixava. E a presença masculina perto de mim ativava aquele cortisol mais ainda. Como é necessário que a gente aprenda a se conhecer. Como seria bom que todos aprendessem a se conhecer e entender. Muitas coisas melhorariam, né? Hoje eu entendo. É óbvio que eu não ia acertar com relacionamento nenhum, porque o masculino estava ferido. O masculino estava ferido, desde a gestação. Desde a gestação. Então era óbvio, era 2 homens dentro de casa. Era 2 homens. Porque eu fazia o serviço de homem. Porque eu ia sentar tijolo. Porque eu ia sentar piso. Porque não conseguia esperar. Eu pedi uma vez, 2, tu não fez, eu vou lá e faço. Hoje ainda conversava isso semana passada com uma pessoa que eu amo muito. Muito. E eu dizia assim, eu sei onde eu errei no meu casamento. Eu castrei o meu marido. Emocionalmente. Exatamente. No instante que eu fui mais homem que ele, no sentido de fazer as coisas, no sentido de tomar a frente, no sentido de escolher as coisas, eu castrei ele. Eu tirei dele a autoridade. Ali eu entendi onde eu terminei o meu casamento. Então, para ver como é necessário a gente se permitir passar por uma terapia. Se não quiser a técnica Hertz, procura aquela que te agrada mais, o Reiki, terapia de conversa somente, mas não se permita sofrer por muito tempo. É o conselho que eu dou. Quando sofremos por muito tempo, a gente fere a máquina. Descargas de cortisol por estresse, elas afetam o coração, afetam o fígado. Isso faz muito mal. É o conselho que eu dou. Se permita mudar. Se permita se autoavaliar. Se permita ser um ser humano melhor. Próxima apostila. Vamos encerrar porque eu já tô chorando. Próxima apostila será do ciclo 1. O ciclo 1 seria desprogramação de crenças limitantes. Vamos mexer na cabecinha. Vamos ler comigo a minha planner. Acho que eu vou ver. Eu acho que eu assinei toda ela. Eu assinei, mas minha filha até já pagou. Malvada. Ela pagou minhas coisas aqui, mas eu acho que eu ainda consigo ler. Eu vou reler isso aqui uma vez. Ai, meu Deus. Gente, obrigado por estar até agora aqui. Essa é a experiência que eu tive no ciclo 0. Uma semana. Gente, eu prometo que quando eu ler a planner do detox, da ciclo 1 desprogramação, eu juro, gente, eu juro. Vai ter menos tempo, tá? Porque ela é 21 dias. Eu juro que eu vou resumir o que eu puder. Pra gente não ficar muito tempo. E pra você poder tirar o melhor possível. Beijo de luz, gente. Obrigado por ouvir. Pra quem chegou até aqui. Tem esperança. Não pare, para tudo há solução. Para tudo há solução. Não existe erro perpétuo. Não existe ser humano que não possa ser transformado. Lute. Resista. Resista ao teu inconsciente.
transforme ele. Se permita ser transformado. Eu te garanto, a vida após uma reprogramação e muita vida. Beijo, fui, gente. Tchau, tchau.